Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast. Todas as terças-feiras aqui no canal do Sulancast TV. O nosso convidado de hoje, ele é historiador e compositor. Já compôs para uma porrada de gente aqui da cidade e da região. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, mas antes, os nossos parceiros. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui, tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao Plus Size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida! Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. E estamos de volta, agora sim, recebendo aqui o meu parceiro, meu grande amigo, professor Carlos Wilker. Seja bem-vindo ao Barato Total. Já fazia um tempinho que a gente estava tentando marcar essa entrevista, finalmente, agora vai. Pois é. Bom, Alex, obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Já fazia um tempo que a gente vinha tentando organizar isso aí, até que enfim rolou. Pois é, Carlos Wilker, professor, né? E gosto de fazer música, gosto de música, né? Música é uma coisa muito marcante em minha vida, assim, é uma coisa que me transformou muito como pessoa. Então vamos bater esse papo aí. E uma coisa que a gente vinha conversando durante o trajeto para cá é que assim, eu já participei de vários momentos, vários eventos, mas sempre era debates, coisa de trabalho. É a primeira vez que eu participo de um lance assim e que não é para falar sobre, sei lá, história, filosofia, política. Então, assim, foi algo que me deixou até bem ansioso, assim, porque é uma coisa diferente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, Carlos. Vamos falar de música, então, né? Sair um pouquinho de sala de aula. Falar Simbora. de música. Primeiro contato com a música. Qual foi? Olha, vamos lá. Eu estava comentando com minha esposa hoje, falando assim, a música que eu tenho, assim, na memória, a coisa mais distante que eu tenho, assim, sabe? Quando eu vou tentar resgatar na memória, a música mais distante que eu tenho é a música de Joãozinho Aboiador. Adeus minha pedra preta, a terra que eu me criei. Acho que é isso, eu não me esqueço um instante do lugar que já passei. É uma coisa assim, pronto. Isso é a coisa mais distante que eu tenho na memória, é assim. Acho que eu tinha 4, 5 anos, né? E essa cultura da vaquejada era muito forte lá no sítio onde eu morava. Que era Jataúba, né? Isso, o sítio Mariana, sítio que fica no município de Jataúba. Eu sou natural de São Paulo, só que quando eu vim para Pernambuco, eu deveria ter 2, 3 anos, enfim. Algo. E aí, até meus 20 anos, eu morei num sítio chamado Mariana, município de Jataúba. Inclusive, um abraço, uma terra que eu amo. E há 20 anos eu moro em Santa Cruz. Então, assim, a memória mais distante que eu tenho de uma música, assim, que eu lembro é essa. E aí, ali por volta dos meus 6, 7, 8 anos, o que meus vizinhos, minha família gostava muito era Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Amado Batista, era muito forte. Então, assim, foram os primeiros contatos. No quesito rock, heavy metal, pop rock, é o que eu mais escuto hoje, a música que eu tenho mais distante assim, na memória é a música Vento Ventania, de Biquíni Cavadão. Deveria ter por volta de 6 anos, eu acho. E eu lembro que minha mãe tinha uma fita cassete com vários artistas, Leandro Leonardo, acho que Daniel, e tinha essa música no meio, Vento Ventania. Assim, então, a primeira coisa assim, que a gente poderia chamar de pop rock ou rock foi essa música de Biquíni Cavadão, Vento Ventania. Então, assim, foram os primeiros contatos.
E aí, quando eu cheguei naquela fase ali dos 12, 13 anos, né? Aí eu era só mais um adolescente que escutava, que tocava muito na época, né? Que era Calcinha Preta, Limão com Mel, Brasas do Forró tocava muito, eu lembro. Enfim, aí a volta dos 15 anos foi que realmente eu virei a cabeça e, enfim, aí comecei a ouvir rock and roll, heavy metal. Vento Ventania foi o primeiro som assim que tem lembrança. Isso. Mas o que pegou mesmo pra dizer, opa, quero ouvir rock mesmo, quero ir por esse lado aqui. Olha, isso é uma coisa assim, meio mística, assim, não que eu seja nada disso, mas eu lembro que eu tinha, isso foi em 99, 2000, eu tinha acho que 15 anos. Eu lembro, eu tava deitado no chão da minha casa, da casa da minha mãe, e eu tava ouvindo Brasas do Forró, eu lembro disso. E assim, do nada, passou um pensamento em minha cabeça, tipo, eu quero ouvir uma coisa diferente. Eu só sei que passou isso na minha mente. E aí eu lembrei que um primo meu chamado Adriano, ele tinha uma fita cassete que tinha umas músicas da Legião Urbana, que ele falava muito, mas enfim, aquilo não me atraía, né? E aí eu lembrei que Adriano tinha uma fita cassete em que tinha umas músicas da Legião Urbana. Era um lado de Daniel, né? E o outro lado era Legião Urbana, que era até do disco 2, né? Que tinha Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido. E aí eu fui até a casa dele e falei, Adriano, me empresta essa fita aqui. Ele falou, aí ó, tu não gosta e tal. Eu disse, não, mas eu tô a fim de ver uma coisa diferente. Alex, sério, quando aquela fita começou a tocar, que aí eu lembro que eu vi Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, quando essas músicas terminaram de tocar, eu não era mais a mesma pessoa. Sério. Foi tipo assim, um estalo. A partir daqueles poucos minutos, eu não gostava mais de Calcinha Preta, Limão com Mel, Brasas de Forró. Aquilo pra mim perdeu o sentido em questão de minutos. Eu não conseguia mais voltar e ouvir aquilo. E eu tô falando daquilo não no sentido pejorativo, mas tipo, aquilo não significava mais nada pra mim. E Tempo Perdido, assim, foi a música assim que foi uma porta, assim, sabe? Foi a primeira música que eu falei, nossa, isso é diferente. Aquilo me tocou. Eu não sei exatamente por quê. Pronto, quando eu terminei de ouvir o lado daquela fita, Carlos Will, que era outra pessoa completamente diferente. Isso, em questão de minutos. E aí, daí em diante, pronto, até hoje com os 40 anos. A partir daqui. Então não foi uma coisa gradual. Não é que na próxima semana eu tava ouvindo o que eu ouvia. Não, eu não ouvia mais. Sim. Perdeu a graça, não fazia mais sentido. Sabe? Foi realmente assim, tipo Saulo a caminho de Damasco, sabe? Foi. Eu era outra pessoa. Então, assim, é uma coisa assim até curiosa, porque normalmente você vai começando a ouvir novos estilos, mas você vai, né? Não, realmente foi uma coisa, acho que era uma sexta de manhã isso. E quando terminou, realmente, eu era outra pessoa, completamente diferente. Hoje, todo tempo é pouco pra te amar, faz sentido de novo ou não? Hoje, é legal, é legal. Eu falo que eu sou um roqueiro defeituoso, assim, porque nossa, eu amo carnaval e eu amo São João. Não, eu gosto hoje em dia. É interessante, né? O que a gente chama de forró das antigas hoje, na época era modinha, né? Era modinha, isso. Ó, a gente tem um saudosismo. Era moderno, né? Nossa, eu zombava muito. Depois eu vou te contar umas histórias aqui bem engraçadas. Mas assim, pra gente da época, né? Limão com Mel, Calcinha Preta, Magníficos, Brasas de Forró, Machos com Leite era um pouco antes, né? Isso era a modinha, né? Isso era a coisinha. E a gente hoje vê com um saudosismo, é o forró das antigas, né? E não era. Mas hoje em dia, sim, hoje em dia eu escuto. O acústico de Limão como é muito bom, cara. Né? E tem a grande banda de heavy metal brasileira, que é Calcinha Preta. Né? Enfim, mas hoje em dia eu escuto. Tem muita coisa que... Machos com Leite pra mim é a melhor. Assim, acho que Machos com Leite fez coisas muito boas, assim. Muito criativas, assim, sabe? E eu não falo nem pelo saudosismo, pelas lembranças. Não, é porque realmente... Machos com Leite eu acho que se destaca com um material realmente bem feito, assim, de qualidade mesmo. Pra mim é a melhor. Pra mim Machos com Leite é tão a melhor que a segunda melhor pra mim é Cavalo de Pau. que é a segunda Machos com Leite ali, né? E quando vai pra coisa mais pesada? Nessa época tu começas a comprar disco, comprar fita, como foi isso aí? Vamos lá. Olha, cara, essa lance de comprar é complicado. Porque assim, eu venho de uma infância muito pobre, né? Minha infância é muito pobre. Até eu vim embora aqui para Santa Cruz para trabalhar aqui, isso eu tinha 20 anos, realmente eu venho de uma infância muito pobre. Então comprar não era uma coisa... esse verbo não estava muito no meu cardápio, não. Mas assim, de cara eu comecei com fita cassete, e aí, tu é da minha época, tem essa coisa de você poder gravar por cima, né? Sim. Então eu peguei aquelas bandas de forró ali, gravei tudo por cima. E aí, de cara, eu consegui ter acesso a algumas coisas da Legião Urbana. Né? Legião Urbana. E aí eu conheci um rapaz chamado Wagner. Ele mora em Belo Jardim, acho que ainda mora, faz muito tempo que eu não tenho contato.
E Wagner ele morava em Belo Jardim, mas ele tinha familiar lá no sítio onde eu morava. E Wagner tava por lá. Se eu não me engano, na época ele era do exército, eu acho, tal. E aí ele chegou lá no sítio e tal, e aí eu comentei, eu perguntei a ela assim, aí falou, olha, Wagner gosta de rock. Aí eu digo, não, eu preciso conversar com esse cara aqui, porque era a única pessoa que eu conhecia que gostava de rock, assim. Aí eu falei pra ele, olha, Wagner, tu gosta de rock? Aí ele ficou olhando assim pra mim, tipo, aham, gosto. Tu conhece a Legião Urbana? Ele falou, eu conheço, né? Ele conhecia tudo, eu era um novato ali, afobado. E aí ele começou a falar sobre Ratos de Porão, Capital Inicial, e ele falou, eu tenho tudo isso. Aí eu falei, nossa, e aí como é que eu faço? Eu queria que tu gravasse umas fitas pra mim. Eu era bem conveniente, sabe? Assim, ficava, e aí, me dá uma fita, grava. E aí eu consegui arrumar um trocado com minha avó, comprei umas fitas, cassetes virgens, dei a ele levou pra Belo Jardim e gravou aquele O Melhor de Capital Inicial, que é aquela coletânea no CD Sim. branco, né? Gravou algumas coisas da Legião Urbana e mandou para um tio deles. Demorou, nossa, acho que meses para chegar até mim. Pronto, aí eu tive essas fitas aí e tal. E aí depois eu fui conhecendo pessoas. Teve um camarada chamado Alexandre Xande, que mora em Jatauba até hoje, um professor de matemática, que ele tinha morado em Recife, né? Então ele, pela idade dele, ele estava lá quando Chico Sainz pipocou, Mundo Livre, Querosene Jacaré. E aí eu conheci ele, aí nossa, ele tinha muita coisa. Cara, quando eu cheguei na casa dele assim, eu disse, minha nossa. A casa dele era assim, repleta de CDs, revistas, Pearl Jam, Beatles, Nirvana, Chico Sainz, Sepultura, muita coisa original. Apesar dele ser fã de Chico Buarque, nossa, ele tinha muita coisa. E aí ele foi me emprestando CD e eu fui gravando fita. Então acho que Wagner e Xande foram duas pessoas que me emprestaram muita coisa e copiaram muita coisa. Porque realmente comprar, né, enfim, era uma pobreza muito grande, sabe? Aí tinha uns CDs pirata na rua, que era 4, 5 reais, né? Às vezes quando você arrumava um trabalho ali no sítio e tal, aí você comprava. Mas de cara foi isso, assim. E nesses 3 primeiros anos, Legião, muito Legião, assim, muito Legião. Hoje ainda não sei se eu consigo, Alex, memorizar, mas eu sabia cantar todas as músicas da Legião, do primeiro CD ao último CD. Tudo que você imaginar que a Legião tivesse gravado, eu sabia, assim, sabe? Já a coisa pesada foi através de Xande, Sepultura. Foi a primeira que Foi, bateu nossa, assim. Sepultura. Lembra qual era o Refuse disco? Resist, a música assim que era a primeira do Chaos AD. Sim. Me assustou, porque eu tinha 15 anos e tinha aquela coisa que rock é coisa do diabo, né? Então eu escutava com medo, eu escutava pedindo perdão a Deus, sabe? Não, isso fazer o chifrinho, não. O chifrinho já é demais, né? Então não vamos fazer. Aquilo me assustou, né? E eram CDs originais que tinham encarte, aquelas imagens bem aterradoras. Pra quem tava ouvindo Limão com Mel pouco tempo antes, aquilo era muito assustador. Eu achava aquilo tudo muito sinistro e tal. E aí, o Chaos AD, o Roots e o Arise. Né? O Arise de cara não me pegou tanto, não. Agora o Roots, e principalmente o Chaos AD... Nossa, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei me sentindo muito pecador. Eu achava aquilo muito diabólico, sabe? Mas eu escutei muito, assim. Então, assim, o Sepultura foi a porta. Aí depois veio o Iron Maiden, enfim, mas já foi Metallica, vai vir bem depois e tal. Mas o Sepultura, assim, inclusive até hoje, pra mim, tá no meu top 3 aí de discos de metal predileto, né? O Chaos AD, o Roots. E assim, só pra finalizar. Você é um jovem de 15, 16 anos. Você é pobre, né? Você não tem atrativos estéticos, né? Você é desprovido de beleza. E você você quer impactar. Você quer chamar a atenção, sabe? Eu queria ser diferente. Já que eu sou pobre e feio, você quer chamar a atenção para, você quer fazer um diferencial, sabe? Então teve muito isso, né, sabe? Porque tem aquela coisa da rebeldia, sabe? De bater de frente com a sociedade, de quebrar padrões. Então, eu via como uma válvula de escape, sabe? Como criar uma armadura para mim. Uma das coisas que me fez depois me tornar tão fã do Metallica, né? Que até hoje é a minha banda predileta, é que falava, olha, os caras são os milionários, arrogantes, poderosos. Aí eu falava, cara, é isso, sabe? Então, era um escudo também, sabe? Você vive numa região isolada, você... uma desigualdade muito grande. Então, era uma válvula de escape, sabe? Era uma maneira de dizer, ei, eu tô aqui, eu existo, entendeu? Teve muito isso. Aí deixei o cabelo crescer, né? E pra época isso era uma coisa extremamente impactante, né? Aí comecei a usar brinco,
aquela coisa que hoje em dia é a coisa mais natural, mas pra época causava impacto. E era isso que eu queria causar, eu queria causar impacto, né? Eu tinha uma farda, se eu tava primeiro ano do ensino médio, uma farda branca, que atrás eu coloquei a seguinte frase: forró é música pra burro. Eu passava na rua assim, as pessoas não faziam me apedrejar. Agora que é assim, eu falava que forró era música pra burro, mas não era nem isso. Era mais pra causar, era mais pra chamar a atenção mesmo. Porque assim, o forró ali que eu tava falando já era, ao meu ver agora, o forró descartável, né? Era a coisa saia rodada, né? Que tinha uma letra, que tinha umas letras mais diferentes, né? De Machos com Leite, né? Uma lição de vida, né? Sim, né? sim. Então eu comecei a achar aquilo vulgar. Então o forró que estava estampado lá na minha farda não era o forró que a gente chamou de forró das antigas. Era mais aquela que eu considerava uma vulgarização mesmo, né? Do forró fazendo um apelo muito pornográfico e tudo mais. Época né? da corrinha, dessas coisas todas ali, né? E pra mim, na minha época, com 16 anos, era isso. Então eu tinha forró e música pra burro. Eu lembro que uma vez eu tava passando na rua e um cara gritou: vai no parque do forró, doido, com essa camisa. E tinha forró, era música pra burro. Mas enfim, era isso. Era uma adolescente querendo chamar a atenção, querendo ser o centro das atenções, né? E agora que é assim, hoje em dia olhando pro passado, eu acho engraçado, mas tem uma coisa que eu acho legal naquela época, é que eu nunca fui tão eu na minha vida. Porque assim, era aquilo. Porque assim, na época, pra você ser o cara das garotas, você tem que ser o cara engomadinho que dança forró. E eu não. Sabe, eu ia para os locais com coturno, sabe, uma camisa preta do Sepultura. Isso afastava todas as possibilidades ali de qualquer flerte. E às vezes as pessoas me falavam: olha, cara, tu vestido desse jeito. As meninas. Eu falava: não tô nem aí. Eu sou isso, então quem me quiser vai ser assim. Então, assim, eu acho legal olhando pro passado isso. É que eu era muito eu e pouco me importava. Às vezes os cara falavam: olha, aquela menina ali falou, aquela menina ali é bonitinha e tal, ela falou que tava afim, mas eu falei que esse teu jeito de se vestir. Eu falava: então, não. Eu não. É isso que eu sou, sabe? Então, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, que eu achei legal, é que eu era muito eu, assim, independente do que as pessoas fossem falar ou do que eu fosse perder. Então, acho que é uma fase que eu fui mais original na minha vida. Mas realmente fui um adolescente bem, sabe, de tomar vinho no cemitério e tudo mais. E o desejo por começar a escrever? Acho que todo mundo concorda que a coisa que mais impacta na Legião Urbana era A letra, a né? letra, né? E eu dizia: não, eu quero escrever igual Renato Russo. E aí comecei a escrever poemas, me gerou um gosto por leitura, porque assim, as músicas que eu escutava era nananá, solidão, nananá, paixão, né? Era aquela rima fácil, aquela rima... Tá. E aí você vai escutar, sei lá, Há Tempos, né? Você vai escutar... até os nomes das músicas da Legião eu achava diferente. Eu era um lobisomem juvenil, né? Era tudo muito diferente. Não era o nome da música Eu Estou na Solidão, Vou Morrer de Paixão. Isso me trouxe um gosto por leitura, né? Tinha uma biblioteca em Jataúba, eu comecei a pegar livros para ler, sabe? Principalmente livros de poesia, Drummond, sabe? Eu comecei, me deu um gosto por leitura e eu comecei a escrever. Inicialmente eu comecei a escrever meio que poesia e tal. Só que assim, era uma coisa meio sem pé nem cabeça, porque assim, eu achava as letras de Renato Russo meio sem pé nem cabeça, assim, porque não era rimazinha, aquela coisinha, Sim, né? a estrutura E prontinha, a estrutura era totalmente solta, tinha refrão, às vezes não tinha, sabe? Não tinha aquele padrão. Aí a primeira pessoa com quem eu comecei a compor foi um rapaz chamado Helder Mineiro. Ele é um músico de Jataúba, nossa, toca violão, baixo, teclado, toca várias coisas, multi-instrumentista, Helder Mineiro. E a gente chegou a fazer algumas músicas juntos, né? Algumas músicas. Eu lembro do nome de algumas, Pobres Pecadores, Eu Não Me Curvo, que é um punkzão, até os dias que eu gosto. Os Navios, tem uma chamada Feliz Natal, que é uma coisa inspirada meio em Feliz Natal do Raimundos. Sim. Então, pronto, aí a primeira pessoa com quem eu comecei a compor foi Helder Mineiro. Acho que a gente fez umas 6, 7 músicas ainda com Helder Mineiro. E a coisa de escrever foi isso, sabe? Eu achava... Porque assim, eu pegava os encarces do CD da Legião, eu achava que dava pra ler aquilo. Eu achava uma poesia. Não precisava ter uma melodia em cima, né? Sei lá, Monte Castelo. Pô, Monte Castelo eu achava aquilo fantástico, Sim. né? Então foi muito isso, né? Eu queria ser um Renato Russo. E aí depois a gente vai descobrindo outras coisas, enfim. A primeira que foi gravada, lembra qual foi? Olha, a primeira música minha que foi gravada foi uma música que eu fiz com a Alexiana aqui, né?
A gente tem uma música chamada Calendário. Dá nome ao disco? Não, acho que o nome do disco é Autorretrato. Autorretrato, é verdade. Calendário, se eu não me engano, é a segunda faixa do disco. Quando eu vim para Santa Cruz, eu tava num evento, acho que numa festa de setembro, e a Alexiana tava tocando. E aí um primo meu, André, falou, olha, essa cantora é daqui de Santa Cruz, tal. Poxa, legal, tal. Apesar que eu gostava mais de rock, mas achei legal o som dela. Aí eu falei, eu vou procurar ela e vou entregar uma letra minha. Vai que, né? E aí me falaram, olha, ela trabalha na Deguste Bolos, sabe? Séculos. E aí uma vez eu cheguei lá, do nada, eu falei, olha, meu nome é Carlos, soube que você faz músicas, eu vi um show seu. E aí eu trouxe uma letra aqui pra você, o que é que você acha e tal. Mas eu achei que não ia rolar nada, não. E aí ela pegou a letra, aí um tempo depois eu passei lá e perguntei. Ela falou, olha, eu gostei, eu coloquei uma melodia. Poxa. Ela disse, olha, eu fiz umas pequenas alterações aqui e tal, pra encaixar melhor. E aí ela me mostrou. E ficou gravado. Eu, poxa, legal. Passou esse tempo depois, a gente criou um certo coleguismo ali. Ela disse, olha, eu vou gravar um CD, eu vou colocar a nossa música. Eu digo, poxa, que legal. Desculpa. Enfim, terminou que ela gravou um CD, né? E tem a música Calendário, né? Tem até um vídeo no YouTube, né? Eu tô fazendo a propaganda aqui. Tem até um vídeo no YouTube, você colocar lá Calendário Alexiana e tal. E ela fez o lançamento do CD no teatro. Eu tava lá assistindo, né? E aí, antes de começar a cantar, ela falou, nossa, meu ego quase, sabe? Então, assim, a primeira foi gravada. E aí depois vieram muitas outras, com muitas outras pessoas. Mas a primeira foi Calendário com a Alexiana. E a primeira composta mesmo, tu lembra ainda? Não. Não lembro, não. Mas eu acho que, assim, as primeiras de virarem músicas mesmo foi com Helder Mineiro, assim. Com Helder Mineiro. Agora, qual exatamente não, mas foi com ele. As primeiras músicas prontas, assim, com melodia e tudo, foi com Helder Mineiro. Depois tu compôs pra um monte de gente aí, né? Um monte de gente. Olha, eu já fiz música aqui. Se eu esquecer alguém, por favor, me desculpem. Eu já fiz música com Paula Voices, com a Alexiana, que eu já falei. Eu já fiz uma música com Fábio Xavier, chamada A Dama, que fala sobre a morte. Eu fiz músicas com Paulo Roberto. A gente tem algumas músicas, né? Eu fiz músicas com a Hell Negade, né? Sim. A gente tem uma música chamada Cancer, ou Câncer. Ainda na época de High, né? Quando a gente fez. Eu tenho músicas com a Overglory. Tem uma chamada Padrão Cidadão de Bem. E tem uma que foi lançado o clipe, né? Pandemic. Que tem um clipe também no YouTube, Pandemic, a letra é minha. E eles fizeram a melodia. Eu não lembro agora se eu tenho música com Saulo Alves. Tem música com a Beto Mofina, né? A gente já fez algumas parcerias. Hoje em dia, a pessoa que eu mais faço música é meu irmão, Marcos Malta, né? A gente tem várias. Tem umas que eu nem lembro, assim. Às vezes ele chega, ó, ele canta assim, essa música é legal. É da gente. Poxa, eu não lembrava. Que eu lembre agora, foram essas pessoas. Deve ter mais gente. E que gostaria de compor, que ainda não compôs, mas gostaria. Com quem eu gostaria de compor? Eu queria fazer uma música com o José Augusto Maia. Eu tenho vontade. Achei ele um vozeirão assim, enfim. Eu tenho vontade. Um dia fazer uma música com ele. Eu tenho vontade de compor um hip hop meio hardcore, meio Planet Ramp. Só que eu nunca encontrei assim alguém assim. Não é rap, entendesse? Mas um hardcore meio. Uma coisa meio Planet Ramp mesmo. Eu tenho vontade de fazer música com Bidinga. Eu comento com algumas pessoas o seguinte, eu digo, olha, quando eu morrer um dia, eu quero ter feito música com um monte de gente. Deixa eu ver o que mais. Uma vez, eu tenho vontade de fazer música com a Calibre. Uma vez eu e Carlinhos, a gente chegou a trocar umas ideias rápidas, mas não chegou a desenvolver, não. Mas eu já... Betskin, já algumas vezes que a gente fala sobre fazer uma música e nunca vai pra frente. Mas Betskin também a gente não tem nenhuma música, não. Mas eu tenho vontade de fazer um som com Betskin também. Citas Pandemic, né? Foi a primeira em inglês? Não, teve Cancer antes, né? Foi. Da Renegade, né? Foi. Então é a segunda. A segunda, né? Isso. E tá faltando a com a Lei Freak, né? Com Betskin, né? Isso. Só que a ideia com Betskin seria em português mesmo. A ideia seria em português. São algumas pessoas que têm vontade de fazer um som. Seria isso. E dessas todas, consegue fazer um top 3 assim das favoritas?
Das que foram Olha, eu não gravadas. sei se nessa ordem, mas vamos lá. Pandêmica eu gostei muito. Tem Sim. participação de Diógenes, né, no clipe, isso. né? A música ela fala sobre a pandemia, né? Sobre a pandemia do Covid ali. Inclusive, pra quem assistiu o clipe, tem a tradução, sabe? É bem curto e grosso assim. Tem uma música que eu fiz com o Paulo Roberto que eu acho que foi a música mais marcante, assim, pra mim, assim, tipo de conhecimento e de que foi Fogo e Vinho. Tocou muito na rádio, não foi? Tocou. Tocou muito na rádio. Com a Nossa, Camono, né? Foi com a Camono, assim, nossa, eu acho que Fogo e Vinho, assim, foi... e a maneira como a gente fez a música, era 2 horas da madrugada, acho que na época era SMS ainda, eu não lembro. Eu mandei a letra, ele... Não, eu não lembro se é SMS. Não existia o WhatsApp, não. E ele mandou um áudio pra mim, olha, eu tô com essa melodia, a gente foi. Isso era volta de 3 da manhã, da madrugada, tava pronta. E aí quando tocou, de cara, legal, bom demais. Aí no começo quem cantava, a Camono tinha outro, era um vocalista, né? Ivandi, né? Isso, aí Era depois Ivandi, veio a Camono com Laís, né? que E hoje é Laís Vaqueira, né? Isso. E aí, eu acho que essa foi a mais impactante, assim. E já aconteceu, tipo, eu estar na rua assim e a galera comentar, tipo, "Pô, aquela música legal e tal." Opa, eu aqui. Ó, vamos lá. Acho que Pandemic, não sei se nessa ordem, Fogo e Vinho. Olha, tem uma música que a gente fez que eu gostei muito, né? Agora, eu gostei mais dela na versão pesada, Não Existe Herói. Sim. Vocês lançaram no CD ela na versão mais acústica e tal. Acústica, Confesso isso. que eu não curti muito, mas ela numa versão mais pesada, que tem até um vídeo, né? Que foi Tem lançado. um ao vivo, Isso. no Caparibe. Pronto, eu acho que foi uma letra muito, muito legal. E tem muitas outras assim. Mas eu acho que as mais destaques acho que é Fogo e Vinho e Pandemic. Assim. Bacana. Vamos lá. Começar falando de... Pra gente entrar agora pra falar de música mesmo, do teu gosto pessoal mesmo. Eu vou já iniciar com a banda de estimação. Já dessa deixa lá no início. Mas vamos lá. A banda favorita, a 10 de 10, a maior de todas. Metallica. A banda de estimação de Carlos Wilker. Metallica. Inclusive, quero mandar um abraço e um beijo pro meu filho James. Quando meu filho nasceu em Palmares, né? E aí eu tava lá pelos corredores com ele no braço, ele tinha nascido no dia anterior, eu tava com a camisa do Black Sabbath, né? E aí tinha um cara com um filhinho dele que tinha nascido também. E aí a gente passando lá pelo corredor, aí eu olhei e falei, bonitinha tua garotinha. Ele falou, bonitinho garotinha. Aí eu perguntei como é o nome dela. Ele falou, Sofia. E o nome dele, eu falei, James, falei, Hetfield? Eu disse, não, Hetfield não, mas o James é o James. Metallica. Metallica pra mim... Nossa, Metallica eu tenho tatuado na pele, enfim. Foi a primeira das tatuagens? Não, a primeira foi o Sepultura. A primeira foi a de Foi o Sepultura? Sepultura, foi. Tem Sepultura, tem Metallica, tem Black Sabbath. Eu costumo dizer que eu pareço um anúncio de evento, né? Parece aquelas que a galera coloca num poste, não tem? Vai ter um show, vai ter várias bandas. Aí eu tenho o Black Sabbath, o Sepultura e o Metallica. Mas é o Metallica. Metallica... Por que Metallica? Explica um pouco pra gente. Vamos lá. 2 coisas. Primeiro, de cara, aquilo que eu te falei, né? Pra um adolescente, enfim, aquela coisa toda. Aquela banda... odiada por muitos, milionários, arrogantes, né? E o que eu achava interessante, eu achava isso encantador, é que a galera falava muito mal do Metallica, falava, mas eles são bons mesmo, sabe? Uns alcoólatras, arrogantes, que lançaram discos ruins, mas o Master of Puppets ainda é o melhor desse metal de todos os tempos, sabe? Então, a grandiosidade do Metallica, assim, me encantou, sabe? E a segunda coisa, enfim, não sei se isso tem explicação... O som, os 2 primeiros discos de Metallica que eu escutei foi o Black Album, né? Através de um grande amigo meu falecido chamado Marivaldo, né? E o SM, o primeiro, né? Sim. A orquestra. Cara, eu achei aquilo... Eu via deuses, assim, eu via como Deus, sabe? Tipo, os caras são arrogantes, são milionários, mas os caras são muito bons, assim. Então, o vocal poderoso de James, né? Aquela bateria no Black Album, que é aquela coisa pesada... Então, assim, eu não sei se isso tem explicação, mas aquele som, né? Os vocais, o som, aquilo mexeu comigo, sabe? Às vezes, acho que tu concorda comigo, tem banda que você diz, essa banda é boa, mas não me tocou, né?
Judas Priest, por exemplo. Sim. Judas Priest tem, nossa, é uma banda grande, nossa, tem maior respeito. Nunca bateu. Eu já tentei gostar, não me desce, não me toca, não me cativa. Eu não sei se isso tem explicação. E às vezes tem som que você de cara que ele pega, assim, sabe? É uma coisa meio transcendental, assim. Acho que o som do Metallica, o poder, sabe? A grandiosidade. Então, é isso. Enfim, acho que é isso, assim. De cara foi isso, né? Eu queria ser aquilo. Aquele garotinho lá pobre, queria ser aqueles caras... eu acho o vocal de James incrível. E tem músicas sensacionais, né? Independente se você gostar ou não, o Metallica tem músicas sensacionais, assim. E eu acho que qualquer lista dos 5 maiores discos de heavy metal da história, sem sombra de dúvida, Master of Puppets está ali entre os 3 primeiros, né? Muitas vezes está em primeiro, né? Às vezes está em segundo, o primeiro tá o Paranoid do Sabbath e tal. Mas o Metallica, pra mim, vai pra uma ilha deserta, só vai levar CDs ou disco de uma banda, Metallica. Outras 3 na nota 9, rapidinho. Complicado, mas vamos lá. Pink Floyd, Beatles, Sepultura. 3. As 3. É. Tá faltando uma tatuagem dos Beatles, não? Tá. É porque eles não tinham muito essa coisa de símbolos, não, né? Heavy metal tem muito isso, né? De simbologias, né? E tudo mais. A logo, a própria a logo logo, da né? banda, Tem banda que nem aparece na capa, né? Ah. E os Beatles não, era bem engomadinhos e tudo mais. Não gostava dos Stones, hoje em dia eu gosto muito. Não gostava dos Stones, mas hoje em dia bom demais. Wild Horses, pra mim, é uma das melhores músicas de rock. Sensacional. Deixa eu só chamar os nossos parceiros e a gente já continua, Carlos. Vamos lá, nossos parceiros. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao plus size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Estamos de volta e pedindo para você deixar o like, se inscrever aqui no canal do Sulancast TV, deixa seu comentário aí e compartilha esse episódio. Também segue a gente lá no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Lá nós estamos postando cortes desse episódio durante toda a semana, beleza? Carlos, agora vamos lá. Falou a banda favorita, citou ali outras menções honrosas. Agora eu queria saber uma banda, ou um artista, um cantor, uma cantora que todo mundo gosta e Carlos Wilker não. Vamos lá. Pode ser algumas, né? Pode ser? Pode ser. O Judas Priest é uma banda muito respeitada. Eu reconheço que é uma banda muito grande. Assim, Rob Halford canta muito. Fantástico. Mas eu não consigo escutar mais uma música, não. Mas você já tentou aquele disco? Não me emocionou, não me cativa em absolutamente nada. Olha, e tem muita coisa que eu não gostava de jeito nenhum. Eu costumo dizer que eu tive 3 fases na minha vida. Teve aquela fase que eu gostava de um monte de banda, de artista. Aí vem a segunda fase. Eu conheci pessoas que não gostavam dessas bandas e que xingavam elas. Aí eu disse, realmente não presta. Né? E fui na dessa galera e disse, não gosto. Mas hoje em dia, com 40 anos, eu digo, dane-se que as pessoas falaram, deixa eu falar, eu gosto e pronto. Então teve uma. Então, por exemplo, eu não gostava dos Stones.
achava muito sem graça a voz de Mick Jagger, aquela, sei lá, eu achava uma batida muito, enfim, não me cativava, eu achava horrível Rolling Stones. Quando eu comecei a ouvir Rolling Stones de cara, eu, por que essa banda é tão grandiosa? Porque eu achava muito sem graça. Mick Jagger lá dançando, aquilo, não, isso não é rock and roll, cara, não gostava. Hoje em dia eu gosto muito. Eu não gostava do Megadeth, né? Inclusive até hoje em dia eles estão procurando um vocalista, né? Colocaram o Pato Donald no vocal. Não gostava. Hoje em dia eu gosto muito do Megadeth, também a parte do som. O som dos caras é muito bom, assim, nossa, o Megadeth, assim, não é uma banda que eu escuto, assim, todos os discos, mas o Megadeth tem sons muito bons. Mas eu acho que Judas Priest, acho que no universo do rock, do heavy metal, que a gente sabe que é uma banda extremamente respeitada, né? Eu acho que é impossível você colocar as maiores influências do heavy metal na história mundial e não ter o Judas Priest, mas não me desce, não curto. E do rock nacional, tem alguma que todo mundo gosta e você não? Vamos lá. Olha... Ou que tem um cartaz demais, assim, que tu diz, pô, não é isso tudo, não. Não é isso tudo, não. Vamos lá. Olha, tem uma banda que é assim. Tem algumas músicas que eu gosto, assim, que me marcaram. Mas, assim, Catedral. Não. Enfim, coisa minha. Aquela coisa de banda de rock evangélico, confesso que não me cativa, não me convence, sabe? Não me convence, sabe? O rapazinho lá que é roqueiro e vira evangélico, aí vai estar a catedral, que é pra... né? Lembrando que eu já fui evangélico, eu fiz isso. Foi aos 20 anos, 21 anos, eu me converti, passei acho que uns 2, 3 anos, não lembro. E nesse período aí, eu dizia, poxa, eu sou evangélico, mas eu gosto de rock. Aí ficava procurando novo som, catedral, pra me sentir roqueiro evangélico. Tá? Catedral. Tem umas 2, 3 músicas catedral, assim, que eu acho que são legais, assim, que me marcaram. Mais do que imaginei, né? Marca um momento triste na minha vida. Quando eu perdi meu primeiro filho, era uma música que ela estava no meio de uma coletânea lá. E na época que meu filho faleceu, eu estava muito essa música. Então foi uma música que marcou, né? Tem uma deles que é... que não pode se explicar aos normais, acho que é isso. É legal, assim, acho que é uma música legal, assim, também. Mas acho que é isso. Assim, acho que na nossa região aqui, acho que é uma banda bem queridinha, né, tal... Mas não. Tocou muito no Ipiranga, no Cabana. Eu cheguei aí, show e tal. Sabe? Porque eu tinha um ex-patrão que ele falava o seguinte: eu não vou pro show de catedral, não. Nunca gostei de Legião Urbana mesmo. Mas eu acho que é isso. E teve coisas que durante muito tempo eu não gostava. Porque assim, eu acho que tem artista que é legal. O chato são os fãs, né? Bob Marley não me descia. Eu acho que era mais por causa dos fãs. Hoje em dia eu gosto demais de Bob Marley. Nossa, escuto demais Bob Marley, mas durante muito tempo não me desci Bob Marley por causa dos fãs, assim, que... Enfim, tipo Raul Seixas, né? A galera fala, Raul Seixas é legal, o chato são os fãs. Bob Marley, não... Tem uma coisa que me cansa em Bob Marley, que é o fato da galera não procurar outros. Que acham que só existe Bob Marley. Não, pô, vai ouvir Jimmy Cliff, Peter Tosh, Bunny Wailer. Tem outra galera muito massa e tal. Aí isso me cansa um pouco em Bob Marley, assim... É meio que isso, né? É muito bom, mas os fãs é quem... E outra coisa, às vezes tem artista que você diz, olha, esse artista ele é grande, ele tem meu respeito. Eu não me identifico, mas eu reconheço. Por exemplo, eu não sou muito de rap, tal, sabe? Mas o Racionais tem todo o meu respeito, sabe? E tem umas 3, 4 músicas ali que eu acho legal. Vida Louca 2 é a minha predileta. Diário de um Detento, como disse um professor, Diário de um Detento é uma tese de doutorado, cara. Sim. E tem, enfim, Homem na Estrada, Nego Drama, são incríveis, assim. Mas uma banda de eu parar pra escutar e caminhar escutando, não. Mas tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, assim, Racionais. E um artista que você gosta, mas que você sente que não tem o devido valor, que não é reconhecido? Eu acho que o Sepultura, Alex. Aí você vai dizer, eu acho. A maior banda do Brasil... Que é mais respeitada lá fora, né? Tu concorda? Sim. Eu acho que o Sepultura tem esse respeito todo, mas eu acho que 90% desse respeito é lá fora, né? Sim. Porque assim, eu acho que pra galera aqui do Brasil, eu acho que a galera quando veio se tocar com o Sepultura, eles mesmos falam isso, né? Acho que a grandiosidade do Sepultura não foi feita no Brasil, né? A banda tocando, no começo era bem death metal, né? Depois foi pro thrash. Então, eu acho que o Sepultura se tornou grande lá fora e depois aqui no Brasil teve reconhecimento.
Então, assim, acho que a grandeza do Sepultura tá mais lá fora, assim, o respeito, a consideração, né? As bandas grandes, os fãs, né? Mas eu acho que aqui no Brasil mesmo, o Sepultura ainda não teve o seu devido... E eu não falo nem a questão de você gostar, você não é obrigado a gostar, mas é o seu respeito. Às vezes eu tô numa roda de conversa assim, eu falo, olha, a maior banda de rock do Brasil é o Sepultura. Não, é Legião, Titãs. Eu digo, olha, o Sepultura é conhecido mundialmente, o Sepultura... Aí eu falo, olha, se um dia você tiver fora do Brasil, lá no Mangué, se você for sequestrado, você quiser ser reconhecido, você fala, olha, Ronaldinho, Pelé, Sepultura, né? Enfim, então eu acho que o Sepultura, porque eu acho que a grandiosidade do Sepultura, o respeito, foi em países, principalmente que falam língua inglesa, né? Lá fora. Eu acho que aqui no Brasil, até hoje em dia, tem molecada que escuta rock há, sei lá, 15, 20 anos e o Roots, você não conhece o Roots. Conhece. E eu não falo nem de você gostar, de não conhecer. Eu tenho certeza que tu conhece um monte de gente aí que conhece muito rock nacional, muito mesmo assim, mas, tipo, nunca estou um disco do Sepultura. Então, eu acho que, sim, eu acho que o Sepultura. Né? Pelo menos a nível Brasil, eu acho que o Sepultura. Tem uma questão que o pessoal fala, né? Que no Brasil, lá fora, o Brasil é muito reconhecido por 3 gerações, né? João Gilberto, Jorge Ben e Sepultura, né? O Brasil é muito reconhecido por esses 3 artistas, assim, lá fora. Eu acho que o Sepultura, ele tem uma coisa que me agrada muito. Né? Tem uma música do Rapa que fala que diz que o novo já nasce velho. Mas eu acho que o Sepultura ele traz inovações que são incríveis. O Roots faz muito isso, né? Pegar música indígena com heavy metal, sabe? Isso me encanta demais, assim, quando você tenta fazer uma coisa diferente. Não sei se teve o termo. Chico Sá, Estação Zumbi, eu acho genial por isso, sabe? Que você mistura, porque não é mais do mesmo, que é sempre mais do mesmo, é sempre mais do mesmo. De repente chega alguém e traz uma coisa bem diferenciada ali, inclui alguns elementos. Então eu acho que o Chico Sá e Nação Zumbi foram muito felizes nisso. Sepultura foi muito feliz nisso. Eu acho que o Rapa conseguiu também trazer um diferencial ali e tal. Planet Hemp, que é uma das minhas bandas prediletas hoje em dia. Os caras falavam o que falavam, poxa, no início da década de 90, achava aquilo de uma coragem, sabe? E misturar o hip hop com hardcore, sabe? Tinha música que era bem rap, tinha música que era um punk pesado. Então eu acho muito legal essas bandas que se proporam, de certo modo, a inovar, a trazer algo diferente, e não sempre mais do mesmo. E eu acho que o Sepultura foi muito feliz nisso. A participação que o Sepultura faz com o Rapa, gosta? Gosto, Ninguém Regula América. Ninguém Regula América. Ninguém Regula América. Inclusive, acho que é a minha música predileta do Rapa. Nossa, foi muito bom. Né? Acho que o vocal de Falcão, nossa, eu gosto mais do vocal dele. A letra de Yuka. Yuka era genial. O Yuka tinha umas canetadas incríveis. E aí vem aquele peso do Sepultura. Na época ainda era com o Igor na batera, né? Nossa, muito bom. Eu lembro que eu tava em casa, na casa da minha mãe, quando passou no Fantástico a reportagem, e Yuka lá deitado na cama e num leito lá. Acho que talvez Ninguém Regula América seja a minha música predileta do Rapa. Escutei muito. Sepultura com o Max ou com o Derek? Max. Olha, assim, é difícil você falar que você gosta ou não gosta de alguém que uma pessoa que você nunca conviveu, você nunca... Né? Às vezes a gente fala, eu não gosto de tal artista porque eu acho ele isso. Às vezes ele não tá num dia legal, assim, né? A gente julga muito isso, né? Olha, Derek, eu acho que ele salvou o Sepultura. É uma pessoa que eu adoraria conhecer pessoalmente. Aparentemente é uma figura super gente boa, assim. Nossa, assim, pelo menos ele transmite isso. O Derek Gray parece ser um cara muito gente boa. Né? Eu vi 2 shows com ele, o cara é enorme, né? Max, pelo que eu vejo, enfim, não é uma figura muito simpática, muito, né? Tem aquela coisa toda, mas assim, composição e nome, Max, né? Max. Musicalmente falando, Max. Agora, Derek, ele salvou o Sepultura. Eu achei ele um cara incrível, assim. E uma coisa que o Andreas falou uma vez, que as pessoas não entendem até hoje. Tudo que eles não queriam era uma imitação de Max. Então, né? Max era brasileiro, Derek é estadunidense, né? Você vê que o sotaque, o inglês é muito diferente, né? Enfim. Derek vinha do hardcore, né? Vinha daquela coisa... Eu costumo falar que eu conseguia cantar e entender o Sepultura quando era Max, né? O inglês era bem, né? O Derek eu não entendi mais porcaria nenhuma. Mas é muito bom. Vamos lá. Vamos fazer um bate e volta agora. Simbora. Solta 2 nomes, você escolhe um. Vamos lá. Paralamas ou Legião? Legião. Titãs ou Barão? Titãs. Titãs.
Entre do Barão. Barão com Cazuza ou com Frejá? Com, Com Cazuza. sim. O melhor disco do Barão é com Cazuza? Olha, eu não sei se o melhor disso, mas acho que o melhor momento do Barão é com Cazuza. Acho que aquele começo ali, acho muito massa. Aquele show do Rock in Rio é É muito bom. muito bom. Muito bom. Planeta Ramp ou Rapa? Musicalmente falando, Rapa. Agora, de impacto, de diferença, eu me identifico mais com o Planet Hemp. Assim, a coragem, as letras, mas musicalmente falando, o Rapa. Charlie Brown ou Skank? Skank. Principalmente a fase ali, quando eles resolvem, de resposta pra cá, Chico Amaral tem umas canetadas, nossa, Amores Perfeitos e tanto. Eu acho que o Skank tem boas canetadas, cara. Ultraje ou Mamonas? Pra esse lado mais cômico. Cara, complicado. Olha, o Traje é aquela banda assim, que eu gosto de 4, 5 músicas. Confesso também nunca me aprofundei. E vocês gravaram aqui sobre os acústicos, né? Isso. E a melhor do Traje ali é Agora é Tarde. Nossa, aquela música Muito boa. foi muito boa. Aquela é uma filosofia de vida. Muito boa. Eu, sabe, eu escutei aquilo pra pensar na vida, sabe? É uma letra de você escutar e você pensar, você falar. Pô, aquilo é uma lição de vida. E eu vi aquilo na adolescência, assim, no ensino médio. E eu, caraca, você se vê totalmente ali, né? Isso, eu acho que o Traje tem, pra mim, né? Acho que tem umas 4 músicas ali que são a cara do rock nacional, né? Rebelde Sem Causa, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Mamonas. É porque o Mamonas foi diferente, então. Foi diferente. O Mamonas fez um som diferente. Eles queriam gravar um CD, uma coisa bem Legião Urbana, né? Rick Bonadio, esquece isso. Eu acho que assim, o que eles se proporam a se fazer, pelo menos naquele disco, eles fizeram muito bem. Foi misturar humor, crítica, rock. Os caras têm influência ali do Pantera, de Belchior. Netinho de Paula. E eu acho que o Mamonas foi uma bobagem genial. Roberto ou Erasmo? Roberto. Eu gosto demais, Roberto. A década de 70 de Roberto, parte de 80. Nossa, acho que no dia que Roberto morrer, eu vou derramar minhas lágrimas. Mas o cara é chato, velho. Nossa, a década de 70 de Roberto e parte de 80. Alex, eu sei que é difícil, a gente não consegue imaginar muitas músicas, mas tem uma música que quando eu escuto, fala assim, Carlos, que música você queria ter feito? Rotina. Eu acho Rotina desumano. Eu acho aquilo desumano. A maneira como ele descreve aquele roteiro, aquela melodia. Roberto, assim, eu acho que da música brasileira, acho que Roberto, principalmente década de 70, parte da década de 80. Mas, nossa, Roberto. Metallica ou Maiden? Metallica. Pearl Jam ou Nirvana? Nirvana? Isso, vejam. Tem algumas músicas do Pearl Jam que estão entre as minhas músicas prediletas. Né? Black, Sirens, Even Flow, Do The Evolution, que eu uso em sala de aula. Eu acho que o Pearl Jam tem poucas músicas que estão entre as minhas prediletas. Mas quando eu pego o conjunto da obra, a influência e como marcou minha vida, Nirvana, né? Acho que Nirvana foi muito impactante pra mim. O Nevermind. Nirvana eu escutei todos os CDs, de trás pra frente, assim, tudo assim. Então, assim, impactou mais minha vida. Agora, o Pearl Jam tem algumas músicas bem legais, assim, bem legais mesmo. Assim, o vocal de Ed Vedder é fantástico. Mas pegando o conjunto da obra, Nirvana. Iron Man do Black Sabbath ou Led Zeppelin 4? Saba. Eu gosto muito do Led Zeppelin, mas assim, coisas esporádicas. Acho uma banda grande. Para alguns é a maior de todos os tempos, né? Para alguns, o Dave Grohl, né? Pensa que é maior do que os Beatles, enfim. Acho incrível o Led Zeppelin. Mas, veja, existem bandas que você diz assim, tem bandas que você escuta todos os CDs de trás pra frente, e tem bandas que você faz aquela coletânea ali de 10, 15 músicas. Pronto, o Led Zeppelin tá pra mim essa coisa da coletânea. Tem bandas que eu escuto todos os CDs de trás pra frente, eu digo que isso aqui é muito bom. Né? O Led tá mais nessa coletânea aí. Mas, isso. Stick Fingers dos Stones ou Rubber Soul dos Beatles? Beatles tá no meu top 3 ali. Né? Beatles, quando eu escuto Beatles, sabe a sensação de você sentir saudade de uma coisa que você nunca viveu? Sabe? Eu acho que tem isso, Beatles.
Gosto mais dos Beatles. Roots ou Chaos AD? Chaos AD. Chaos AD do Sepultura ou Master of Puppets do Metallica? Poxa. Olha, o Master ele é maior. O Master ele é mais importante. Pra muitos, o melhor disco heavy metal de todos os tempos. Talvez seja mesmo. Mas de importância pra mim emocional, que abriu portas pra mim, o Chaos AD. Acho que foi o disco de metal, tá entre os 3 discos de metal que eu mais escutei na minha vida. O Chaos AD. Cabeça de Dinossauro 2 da Legião? Olha. Eu hoje acho o Cabeça de Dinossauro melhor. Mas eu vou pela coisa da importância, que marcou, que abriu portas, e vou no 2. Inclusive é meu disco predileto da Legião Urbana. O 2. O 2. Mas assim, hoje olhando assim de maneira neutra, musicalmente falando, o Cabeça do Dinossauro é um puta disco, porra, velho. Sensacional. Sensacional. É porque são muitas fases, né? Tem fases que você tá afinando coisa mais leve, coisa mais pesada e tal. Assim, eu acho o Cabeça do Dinossauro uma das maiores obras do rock nacional. Eu tenho um livro chamado Cabeça de Dinossauro, o livro. Que é cada música, um autor, um escritor, pegou uma música e escreveu um conto dentro dela, assim, usando a música como referência. É sensacional. Nossa, Bichos Escrotos. É sensacional. Polícia que o Sepultura chegou a gravar, nossa. Eu tive num show do Titãs, sabe? Quando o Sérgio Brito começou Acorda Maria Bonita. Cara, aquilo arrepiou. Eu entrei numa roda, nunca apanhei tanto em toda a minha vida. E depois eu acho que ele emendou com Bichos Escrotos. Nossa, acho que aquilo é muito rock and roll. É muito pauleira esse disco. Vamos lá, cinema. O Pianista ou A Vida é Bela? O Pianista. Eu acho que o Pianista é o filme mais marcante da minha vida. É? É. Fala um pouco dele talvez pra gente. talvez não seja o melhor, assim. Mas, assim, foi um filme que quando eu assisti me impactou muito, assim, filosoficamente falando, historicamente falando, assim, tipo, aquela ceninha da criança lá tentando atravessar o muro, aquilo pesou demais. Então, assim, eu acho que teve filmes, discos e músicas na minha vida que eu vejo muito como portas. E eu dou muita importância a isso. Entende? Então, como por exemplo, como eu falei, eu acho que o Cabeça do Dinossauro é um disco melhor do que o 2. Mas eu cheguei no Cabeça do Dinossauro por causa do 2. Sim. Entendeu? Eu acho que o Master of Puppets ele é muito maior do que o Chaos AD, mas eu só cheguei um através do outro. Então o Pianista foi isso. Assim, foi o primeiro. Acho que foi o primeiro filme sobre a questão da perseguição aos judeus, assim, que me impactou demais, sabe? E me gerou um maior interesse por Segunda Guerra, enfim, tudo mais. Então acho que o Pianista. Apesar que o filme A Vida é Bela é muito bom também, mas o Pianista. Tá usando a camisa do Gorillaz. Gorillaz também é uma das... Ah, isso aqui é nostalgia, né? Gorillaz. Gorillaz acho que foi criado em 98, 99, por ali, né? E na época tinha um programa de TV que era o Interativo, que passava na Rede TV. E aí, a música Clint Eastwood tocava muito assim e tal. Então acho que essa música marca muita gente até hoje em dia, né? Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes existem bandas artísticas que às vezes as pessoas ainda veem como modinhas, né? Os caras estão há 27 anos, que, sabe, né? Moda douradora. O Linkin Park, né? O Linkin Park, às vezes as pessoas, modinha, poxa, o Linkin Park é de 2000, acho 2001 e tal. Então os caras às vezes estão há 30 anos na estrada, né? E tem muito isso, né? Gorillaz. Apesar que a música que eu mais gosto é On Melancholy Hill, acho arretada assim. Mas acho que Clint Eastwood marcou muita gente, né? Muita gente mesmo. E aquela coisa que eu vinha falando antes, acho interessante, é você fazer uma coisa diferente, sabe? É isso que eu acho interessante. Eles fizeram uma coisa um pouco diferente, fugiram um pouco da... Acho legal. Gorillaz eu gosto muito. Inclusive, existem boatos que eles podem vir pro Brasil esse ano aí. Esse dia. Ô, Carlos, de compositores, quais são os compositores que mais pegam assim que tu diz? Vamos lá. Eu vou falar aqui no sentido caneta e papel. Sim. Sabe, o cara pegou a caneta e papel, né? Se a melodia ficou boa ou não, porque tem muito isso, né? Às vezes tem canetadas que são incríveis e a melodia não ajuda tanto. E às vezes tem letras simples, mas conseguem colocar uma melodia em cima que fica incrível. Olha, com caneta e papel, pra mim, Chico Buarque. Caneta e papel, pra mim, talvez eu considere o melhor do Brasil. Caneta e papel. Ah, a voz do cara é chata. Esquece isso, eu tô falando caneta e papel. Vou pegar aqui, vou escrever uma coisa. O cara fez uma música que dá pra cantar de trás pra frente, pô, construção. Eu acho genial, assim, canetada, Meu Guri. Meu Guri foi a primeira que eu peguei na escola. Genil Zeppelin. A música mais gosto de Chico Buarque é Eu Te Amo. Que Sim. Nossa! É do Almanac também. Aquela música Folhetim.
né? Que uma vez eu vi uma história, alguém falando, foi um homem que escreveu isso, né? Nossa, acho que um caneta e papel, Chico Buarque. Chico Buarque. Belchior teve canetadas esplêndidas assim. Acho que o próprio Renato também teve. Raul Seixas teve umas canetadas boas ali. Tudo bem que muita coisa dele foi com o Paulo Coelho. Eu e minha esposa, a gente briga muito, sabe? Porque eu valorizo demais Paulo Coelho. Ela disse que não foi isso tudo. Às vezes fica, era um clima lá em casa, sabe? A gente tava assistindo aquela série Raul Seixas, sabe? Teve momentos ali que eu e ela, a gente meio que entrou em atrito, sabe? Que eu dizia, não, olha, sem Paulo Coelho e Raul Seixas não teria sido tudo isso. Ela fala, teria sido sim, enfim. Mas se você me perguntasse com caneta e papel, acho que Chico. Chico Buarque. Engraçado falando dessa questão, né? Que sem Paulo Coelho o Raul não teria sido isso tudo. Não teria sido o que foi, né? Não teria sido o que foi. Ele poderia ter sido muito grande e tal, mas não seria aquele Raul de guita, não teria sido aquele Raul né? Porque eu acho que um complementou muito o outro ali. Sim. Eu defendo muito Paulo Coelho também, assim. Eu gosto muito de Raul, inclusive, tanto é que muda muito também depois que ele acaba a parceria E tem com... muita coisa boa também depois. E tem muita coisa boa, né? Com Cláudio Roberto, Sim. depois, assim, tem muita canetada boa também. Os caras de fora, a canetada é diferente? Tu acha que... Vamos lá. Uma coisa, eu não sou professor de inglês, mas assim, pra mim uma coisa, ela é muito clara. Quando você vai ver uma música traduzida, você tem que entender o seguinte, somente em inglês. É outro idioma, é outra cultura, é outra mentalidade. Então, por exemplo, você escuta uma música do Guns, né? Ah, os caras lá tatuados, os caras são do mal, os caras quebram camarim, né? Aí você vai ver a letra, né? Don't cry, não chore. É uma dor de cotovelo muito grande, sabe? Quando eu comecei a ouvir heavy metal, as pessoas falavam, essas bandas são satânicas, diabólicas. Aí quando eu ia olhar a letra, era muito piegas as letras, assim. Só que é assim, pra gente, uma letra que pode ser cafona, pra eles podem ter uma conotação completamente diferente. Eu acho que o problema das pessoas é que às vezes elas querem analisar a composição em inglês pela lupa do português. São idiomas diferentes, são mentalidades diferentes, são maneiras de ver completamente diferentes, né? Às vezes você vê um artista inglês falando, ó, essa música aqui, é uma música muito impactante, tem uma letra muito pesada. Aí você vai olhar a letra, eu vi Elton John elogiando a música Nothing Else Matters do Metallica, né? E até James começa a chorar, não sei se você chegou a ver isso, James começa a chorar e tal. Você vai ver a letra do Nothing Else Matters, vai dizer... Como assim? Como isso aqui? Como é que alguém chorou? Só que, novamente, é outra mentalidade, é outra cultura, é outra maneira de interpretar as palavras. Então, o que pra gente pode significar isso, pra eles pode ficar completamente diferente. Então, sim, a canetada é diferente, a cultura é diferente, as regras gramaticais são muito diferentes. Eu acho que os professores, quando vão ensinar a molecada a aprender a falar inglês, sempre falam, olha, não vai olhar o inglês como e vai ficar tentando traduzir, não. Então, se a gente for levar isso muito ao pé da letra, isso não faz o menor sentido, né? Isso tanto para você aprender a falar inglês ou como você vê músicas em inglês, sabe? Porque às vezes fala, ó, fulano tem uma letra genial, a gente vai traduzir, é uma bobagem, né? Então, mas é diferente, é diferente. Eu acho que um foi muito feliz com canetadas em inglês, a gente tá falando sobre canetadas, acho que Bob Dylan foi incrível. né? Bob Dylan, Bob Dylan tem umas coisas sensacionais. sensacionais, cara. Sensacionais. Muito bom. Gosto muito. Carlos, pra gente caminhar pra encerrar, uma música que define Carlos Wilker hoje. Complicado. Acho que são muito de momentos, assim. Mas, Carlos, você vai morrer daqui a 10 minutos. Uma música. Black, do Pearl Jam. Acho que tem outras músicas, né? Normalmente as músicas mais impactantes da minha vida, infelizmente, foram momentos tristes. Vou citar aqui. Tu perguntou uma Black. Acho que seria Black, mas vou citar aqui mais duas. How Could I Know, do Raul Seixas. É uma música muito impactante assim, na minha vida. Eu vou tentar ser breve. Minha filha, falecida, né? Para o ouvinte, eu perdi um filho afogado e depois eu perdi uma filha com problemas de coração. Minha filha, ela estava internada. Ela passou por uma cirurgia cardíaca. Ela tinha 3 meses. E ela estava na UTI. E estava em estado gravíssimo, 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 assim. E eu e minha esposa, a gente ficava num hotel perto do hospital, porque não podia ficar à noite na UTI. E aí eu lembro que num sábado, no final de tarde de sábado, acho que volta das 6 horas, a gente tava no hotel e eu falei pra minha esposa, olha amor, eu vou ver a Helena. Ela falou, Carlos, eu não vou não, eu tô muito cansado, eu não tô aguentando mais ver ela naquela situação. Vai lá. Era pertinho e tal, eu fui.
E aí ela tinha sido cirurgiada na quarta-feira, isso era um sábado. E desde então ela não tinha esboçado absolutamente nenhuma reação. E sinceramente a gente só estava esperando só o momento dela parar mesmo, porque o estado dela era muito grave, enfim. Quando eu cheguei, que eu cheguei na porta da UTI, acho que uma médica, eu não lembro agora, uma técnica me recebeu e falou: olha, a Helena acordou. Nossa, aquilo foi uma felicidade assim. Aí quando eu entrei, só ela acordou, a gente tirou alguns aparelhos. E aí eu liguei para minha esposa para contar, morrendo de chorar. E quando minha esposa atendeu, eu falei: amor, Helena acordou. Tava tocando um som lá perto do hotel, um som bem alto, a música de Raul Seixas, How Could I Know? But hey, how could I know? Nossa, e a gente se falando e a música tocando bem alto. Enfim, aí foi um momento, acho que foi um dos momentos assim, mais felizes da minha vida, assim. É essa. Por enquanto, de Cássia, assim, é uma música muito impactante na minha vida. Helena estava internada e ela teve alta, né? Ela tem problemas cardíacos, ela teve alta. E eu lembro que minha esposa, a gente estava saindo do hospital, estava vindo embora e a gente vinha cantando: estamos indo de volta para casa, né? Porque a gente sempre ia, hospital, casa, enfim, era aquela coisa toda. Então, mas acho que Black também tem a ver com isso. Além dessa música, eu sempre gostei muito, a música me lembra muito, Helena. Eu lembro que quando eu cheguei do velório de Helena, me tranquei no quarto e coloquei Black. Acho que eu escutei ela umas 50 vezes seguidas, assim, chorando aos prantos, assim. Então é uma música muito forte pra mim, assim, Black. Acho que Black seria a música da minha vida. Mas, Carlos, muito bom te receber aqui. Finalmente conseguimos. Tô feliz. Marcar Pena que o essa tempo data. voa, tanta história, tanta coisa. Mas espero que tenha gostado de estar aqui. Deixa eu só te contar uma coisa rapidinha. Uma historinha que acabou rolando. Uma vez chegou, eu dormi numa calçada no meio da rua e eu usei como travesseiro o Dalamar Caos do Chico Sainz e o primeiro do Raimundos. É uma longa história, mas eu já cheguei uma vez dormir na rua e o travesseiro foram esses dois CDs. O primeiro do Raimundos e o Dalamar Caos do Chico Sainz, Nação Zumbi. O Chico Sainz é sensacional, né? Muito bom, muito bom. Sensacional. Espero que tenha gostado, Carlos. Nossa, adorei, muito bão. E abraço pra todo mundo aí, todo mundo que vai assistir. E é isso, tô muito, muito feliz. Eu acho que foi Ferreira Goulart que disse que a arte existe porque a vida não basta. Eu acho que a gente precisa. Eu acho que não é, a gente não quer só comida, né? Sim. A gente precisa de diversão, balé e tudo mais. Então, tô muito feliz de estar aqui. Foi uma coisa diferente e espero que tenha gostado. Vai voltar mais vezes aqui pra Espero. gente falar mais um bocado aí de música. A gente junta uns 3, 4 aqui, fazer um bate-papo. Fazer um bate-papo bacana. Carlos, valeu. Eu que agradeço. E assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total Podcast. Um abraço a todos e até mais.